O que eu tenho sob forma de esboço, que eu estou aqui utilizando, é uma introdução histórica à filosofia. E eu quero aqui falar sobre Locke e fazer alguns comentários, mas trata-se de um esboço que pode conter erros e um primeiro esboço, como eu diria. Um bom livro tem que ter umas 10 revisões. Então vamos lá. A construção do conhecimento segundo Locke. John Locke, 1632-1704, nasceu de uma família de poucos meios. Contudo, graças aos bons relacionamentos de seus pais, estudou nas melhores escolas, tendo passado 15 anos em Oxford, primeiro como estudante e depois como pesquisador. E, finalmente, como professor. Ele era protestante de uma profunda fé religiosa, o que repercutiu em seus escritos, levando-o a postular ideias de coisas como substâncias espirituais que se encontram em tensão com seus próprios princípios empiristas. Como Hobbes, ele também viveu em tempos turbulentos, precisando se esconder na Holanda por 4 anos, onde adotou o nome falso de Dr. van der Linde para não ser deportado para a Inglaterra. Isso aconteceu porque o seu protetor, Conde Shaftesbury, havia tramado contra as intenções do rei Charles II. Só após a Revolução Gloriosa, 1688, Locke pôde voltar à Inglaterra e seus escritos políticos foram aclamados como defesas filosóficas de um pensamento mais liberal e tolerante que começava a se formar. Em Oxford, Locke aprendeu uma forma degradada de escolasticismo que ele abominou, mas que não iria deixar de influenciá-lo mais tarde. A experiência fez com que ele se decidisse por estudar ciências e medicina, tendo mesmo se formado médico, profissão que ocasionalmente praticou. Foi só aos 28 anos de idade, quando leu Descartes, um filósofo solenemente ignorado em Oxford, que ele passou a se interessar seriamente por filosofia. Locke foi amigo de Isaac Newton e, pessoalmente, ele foi descrito como uma pessoa modesta e cautelosa, mas calorosa com os amigos e que abominava o autoritarismo. Como era comum entre os filósofos da época, não se preocupou em se casar. No que se segue, faço uma breve exposição crítica do ensaio acerca do entendimento humano, talvez o mais importante clássico da filosofia inglesa. Como Locke conta no prefácio, a ideia de escrever o livro nasceu de uma discussão improfícua com amigos sobre os princípios da moralidade e da religião revelada. Ele concluiu que, para que essas especulações fossem úteis, seria preciso antes investigar o que podemos alcançar e não alcançar através de nosso conhecimento. Com isso, ele queria desenvolver um projeto de crítica, tal como Kant desenvolveria mais tarde. Como Locke escreveu, o propósito de seu livro é investigar a origem, certeza e extensão do conhecimento humano junto aos seus fundamentos e graus de crença, opinião e assentimento. É o livro 1, seção 112. É com tais intenções que foi produzido o que pode ser considerado o primeiro grande tratado de epistemologia, um domínio da filosofia teórica, hoje definido, não de forma muito diferente, como a investigação das origens, natureza e limites do conhecimento humano. Locke tem uma concepção representacionalista do conhecimento, e o conceito fundamental de seu livro é o de ideia. Seu grande insight é o de que nosso conhecimento do mundo externo e interno começa com certas ideias simples, que são relacionadas umas com as outras de acordo com funções do intelecto, de maneira a construir simplesmente
tudo que somos capazes de pensar. Ele quer mostrar que as ideias simples são pedrinhas de construção de todo o conhecimento humano. O conceito de ideia, tal como usado por Locke, não tem mais nada a ver com o conceito grego de ideia, eidos, entendido como algo transcendente que vigorou no mundo antigo desde Platão e durante a Idade Média. O conceito de ideia por ele usado teve origem em Descartes, que o entendia como qualquer conteúdo mental. Locke definiu o termo de modo igualmente vago. Aqui, diz ele, esse termo, ideia, é o que penso servir melhor para ser objeto do entendimento de um homem quando ele pensa, e eu usei-o para exprimir qualquer coisa que seja considerada como fantasma, noção, espécie, ou seja lá o que for que a mente possa empregar ao pensar. Com o termo fantasma, ele entendia sensações, imagens mentais, lembrança. Com o termo noção, ele incluía conceitos. E com o termo espécie, ele incluía a abstração de imagens comuns aos objetos e também o que nosso intelecto concebe acerca deles de forma abstraída. Essa pleiade de significados dificulta a interpretação, pois muitas vezes não sabemos ao certo em que sentido ele está usando o termo. O ensaio é dividido em 4 livros. O gigantesco ensaio de Locke. O livro 1 é consagrado a uma crítica ao inatismo, a doutrina segundo a qual existem ideias e princípios inatos imprimidos por Deus em nossas mentes. A doutrina do inatismo, comum na época, era de que os fundamentos do conhecimento empírico, da religião e da moral, seriam princípios e ideias inatas postas por Deus em nossas mentes desde o nascimento. Essa doutrina servia para a defesa de doutrinas religiosas e políticas de cunho dogmático, forçando a obediência cega a regras morais impostas e argumentos de autoridade, como, digamos, o direito divino dos reis. A razão da crítica que Locke faz a essa visão rudimentar do inatismo e mesmo a motivação profunda de seu próprio empirismo residia em sua rejeição a qualquer espécie de dogmatismo. O objeto do livro 1 é o de aclarar o caminho para o que se segue, que é um esforço para mostrar que podemos construir nosso entendimento do mundo tendo como blocos de construção apenas o que ele definiu como sendo ideias simples dos sentidos externo e interno. Para Locke, quando nascemos, a mente é como uma folha de papel em branco, uma tábula rasa, que irá sendo aos poucos preenchida pelo material advindo da experiência sensível que é constituído de ideias. Diversamente do que se possa pensar, o empirismo de Locke não nega a existência de capacidades inatas, nós diríamos hoje disposições. Diversamente do que se possa pensar, ele não nega isso. Elas seriam responsáveis pelo aprendizado, organização e manipulação do material ideativo. Filósofos tradicionais com predisposições empiristas, como Aristóteles e Tomás de Aquino, sem saber já seguiam o dito, na verdade de Leibniz: nada há no intelecto que não tenha estado antes nos sentidos, exceto o próprio intelecto. Nihil est in intellectus quod non si prius in sensu nisi intellectus ipsi. No primeiro livro do ensaio, Locke procura mostrar que não existem ideias inatas e, como bom empirista, ele se vale de argumentos observacionais. Ele começa tentando mostrar que não há sentimento universal quanto aos princípios fundamentais da lógica. Crianças e deficientes mentais não têm ideias do princípio da identidade, segundo o qual tudo que é, ou do princípio da não contradição, segundo o qual é impossível para uma mesma coisa ser e não ser. Ele não acha correto dizer que crianças e deficientes têm esses princípios sem ter consciência deles, pois para Locke ter um pensamento é ter consciência de tê-lo, como em Descartes. Para ele, nós só
aprendemos esses princípios após ganharmos ideias através da experiência e ao percebermos, por exemplo, que uma coisa branca não é preta, que o quadrado não é um círculo, que o amarelo não é doce. Isso está em 1:2:18. Daí concluímos que uma coisa é, ou que ela não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Aristóteles diria, sob a mesma perspectiva, etc. Uma objeção que poderia ser hoje levantada contra esse argumento é o conhecimento de princípios como o da não contradição, que pode ser evidenciado não só por eles serem pensados e expressos em palavras, mas também pelo comportamento, antes mesmo que a criança tenha aprendido a falar, o que mostra quão fundamentais eles são. Se uma criança não fosse capaz de distinguir por suas reações sensóriomotoras o que é branco do que não é branco, o que é quadrado do que não é, o que é doce do que não é, ela não seria capaz de ter reações comportamentais minimamente compreensíveis, razoáveis e predizíveis. Uma zebra, ao ver um leão, deve fugir. Mas se ela não fosse capaz de identificar o leão como um leão, isso é um princípio da identidade, ou que, identificando como sendo um leão, não fosse capaz de decidir que ele não pode ser outra coisa senão um leão, princípio da não contradição, ela não sobreviveria por muito tempo. Isso se aplica até mesmo a uma ameba antes de envolver o seu alimento. O não seguimento de tais princípios é incompatível com a vida. Com pressupostos evolucionários, os princípios da identidade da não contradição se apresentam como capacidades inatas tão primordiais que se encontram presentes em qualquer ser vivo desde o seu nascimento. Isso poderíamos sugerir. Claro que ninguém precisa conhecê-los de maneira explícita para segui-los, pois se fosse assim, ninguém teria tido esse princípio antes de Aristóteles tê-los detalhadamente formulado em sua metafísica. Parece certo, no entanto, que para formular esses princípios, ele teve antes de pensar em casos empíricos de sua aplicação, assim como testamos uma regra gramatical que nós tornamos explícitas, isso através de exemplos. E as regras nós já temos. Fora isso, princípios lógicos, como da identidade, da não contradição, possivelmente mesmo o princípio do mês quid, são ubíquos. Eles imperam tanto em nossas mentes quanto no mundo externo, enquanto esse mundo, for para nós mesmos cognoscível. Essa espécie de universalidade não pode ser atingida pela experiência porque resultados da experiência são sempre indutivos e, portanto, prováveis, o que não permite que se alcance a universalidade e necessidade a eles inerente. O máximo que se pode esperar da experiência é certificar-nos deles por meio de exemplos. O outro argumento de Locke diz respeito aos princípios morais. Eles não podem ser inatos, pois há povos com os mais diversos princípios morais. Com efeito, esses princípios variam muito com a cultura. A ideia de que, no fundo, qualquer um é capaz de distinguir o certo e o errado é ingênua. Adolf Eichmann, por exemplo, achava que fazia o que era certo cumprindo as ordens de organizar a deportação dos judeus para campos de concentração. Para ele, o certo era o que tivesse sido decidido pelo cumprimento de suas obrigações como funcionário do Estado. Outro exemplo. Perguntaram a um homem de certa religião o que sentia após ter matado sua filha por ter desonrado a família. Ele respondeu que se sentia orgulhoso e triste ao mesmo tempo. Orgulhoso por ter cumprido a lei divina, e triste por sua filha ter desonrado a família. Não lhe ocorreu que deveria sentir pena, vergonha ou culpa. Até esse ponto, Locke está certo. Mas isso não quer dizer que não possam ser encontrados princípios universais e abstratos reguladores do comportamento moral. Parece uma regra universal que devemos procurar fazer o bem ao invés do mal, se possível.
mesmo que os seus modos de aplicação variem imensamente de sociedade para sociedade. Uma regra como essa parece de tal modo encravada em nossas consciências que até mesmo os psicopatas sabem quando as violam. Quando a violam. Locke objetaria que regras morais como essas são genéricas demais para serem úteis. Mas se considerarmos o utilitarismo de dois níveis esboçados no capítulo sobre Spinoza, que também é um mero esboço, que vai ser revisado muitas vezes, parece ser possível explicitá-las sempre mais. Chequem o que eu falei de Spinoza. Um último argumento importante é o de que o intelecto não pode criar ideias simples. Um cego de nascença, diz ele, não pode ter a ideia de cor. Um surdo não pode ter a ideia de som. É verdade que não podemos criar o que Locke chama de ideias simples. Contudo, certos princípios lógicos e morais, caso não se apresente sob a forma de comportamentos, mas sob a forma de ideias, serão combinações de ideias como a de que uma coisa é ela mesma, ou de que ela não pode ser outra coisa senão ela mesma, o que ela não pode ser outra coisa senão ela mesma, ao mesmo tempo sob a mesma perspectiva, ou que não se deve fazer o mal gratuitamente. Tais princípios aparecem primeiro sob a forma de comportamentos razoáveis e só mais tarde são tornados reflexivamente conscientes e linguisticamente exprimíveis. Seria absurdo pensarmos que o ser humano não possuía o princípio da não contradição antes de Aristóteles tê-lo exposto em sua metafísica. Locke reconhece que se interpretarmos ideias inatas em um sentido mais fraco, como meras capacidades que possuímos para termos ideias, como acontece com o nosso conhecimento da aritmética e da geometria, isso está ok. Mas ele considerava isso irrelevante. O que ele sugere o que nos sugere que ele minimiza o papel dessas disposições inatas na construção do conhecimento. Existem muitas descobertas pelos psicólogos contemporâneos. Bom, a descoberta de um número cada vez maior de disposições inatas pela psicologia contemporânea não torna essa questão irrelevante. Ela é a maneira atual de considerarmos aquilo que filósofos racionalistas exageravam falando de ideias inatas. Por exemplo, psicólogos mostram que um recém-nascido chora quando lhe é apresentada uma máscara assustadora. Ele sente medo. Isso significa que ele possui a disposição para mais tarde formar juízos sobre aquilo que lhe causa medo ou aversão. A mesma coisa com relação a aranhas ou cobras, ou baratas talvez, é o chamado inconsciente coletivo que foi explorado bem ou mal por Jung. Bom, isso significa que ele possui a disposição de mais tarde formar juízos. É certo que existem capacidades e disposições inatas aos seres humanos que, sob condições adequadas, o levam a produzir ideias específicas, mas essas ideias serão inevitavelmente o material colhido da experiência, o que torna o cerne do projeto lockeano, na independência de suas inclinações excessivamente empiristas, imune a maiores objeções. Esse é o ponto que eu queria chegar. Primeiro ponto. Passemos agora ao livro 2, que é o principal livro do ensaio. O objetivo maior de Locke no capítulo 1 de seu ensaio foi de preparar terreno para a sua principal tese, que verá agora. De acordo com ela, todo o material do pensamento é resultado das mais variadas manipulações de ideias simples derivadas da experiência. Por isso ele precisou defender que a mente de quem nasce é destituída de qualquer ideia inata, o que, tomado em seu sentido literal, é uma obviedade. Para ele, a mente é inicialmente como uma folha de papel em branco, como eu disse, vazia de qualquer ideia. Só a experiência externa e interna será capaz de mobiliar a mente com ideias. Pelo uso do método empirista de observação, Locke descobre que existem ideias simples, uniformes, passivamente recebidas e não analisáveis, ainda que nos apareçam associadas a outras ideias.
Essas ideias são provenientes de duas fontes: a senso-percepção e a reflexão das operações da mente sobre si mesma. Isso está em 2.1.1. As ideias simples de sensação e de reflexão são importantes, porque a sua ambição é de mostrar como todas as ideias resultam de operações da mente na combinação dessas ideias simples. E o produto final pode ser tão distante delas a ponto de não percebermos que relação ele possa ter com elas. Usando de uma metáfora, não há nada no fruto de uma árvore que lembre o material inicialmente usado para o seu crescimento e sua composição, mas sabemos que ele se deriva de transformações de átomos de carbono, oxigênio, nitrogênio e alguns microelementos. O mesmo aconteceria com as ideias originariamente derivadas de combinações de ideias simples, por mais distantes que elas estejam das últimas. Para Locke, as ideias simples da sensação são aquelas recebidas pelos 5 sentidos. Bom, pode ter mais aí, mas isso é hoje diferente. Assim, pelo sentido da visão, tem a ideia da cor branca do lírio. Pelo sentido do tato, tem a ideia do frio e da dureza de um pedaço de gelo. Pelo sentido da audição, eu tenho a ideia de um som agudo de um apito. Pelo sentido do paladar, eu tenho a ideia do gosto doce do açúcar. E pelo sentido do olfato, a ideia do perfume de uma rosa. Essas ideias nos aparecem como sendo simples e uniformes, e a mente as recebe passivamente na percepção sensível, não sendo capaz nem de criá-las, nem de destruí-las. Nem de criá-las, nem de destruí-las. Locke observa que não somos capazes de imaginar um gosto realmente novo, ou uma cor realmente nova. Nem somos capazes de fazer desaparecer essas ideias de nossa mente. As ideias simples da reflexão, por sua vez, são aquelas que resultam de uma reflexão, ou, diríamos hoje, introspecção da mente sobre as suas próprias operações. Exemplos são as ideias do perceber, do pensar, do duvidar, do crer, do raciocinar, do conhecer e do querer. Bom, raciocinar é uma coisa não é tão simples, mas nós chegaremos lá. As ideias simples da sensação podem vir de um só sentido, como as ideias de cor ou de sabor, ou de mais de um sentido, como as ideias de espaço, extensão, forma, repouso e movimento. Podemos ver um corpo em movimento e podemos sentir pelo tato que ele está se movendo. Há, por fim, as ideias mistas provenientes tanto da sensação quanto da reflexão, como as de prazer ou deleite e dor ou insatisfação, assim como a de poder, existência e unidade, está em 2.7.1. As ideias de dor e prazer devem ser entendidas em um sentido amplo, como tons hedônicos de nossa experiência. A expressão é de O'Connor. Elas são relevantes porque nos impelem à ação e ao pensamento, induzindo-nos a buscar o prazer e a fugir da dor. Nossas ideias se encontram quase sempre vinculadas a tonalidades e intensidades afetivas. É curioso notar aqui que uma premissa da metapsicanálise freudiana é de que as representações, que são as ideias para Freud, são sempre ligadas a cargas, o Besetzungen, cargas afetivas. Isso, e no processo primário, essas associações são fixas, representação e carga afetiva. No processo secundário, que se dá principalmente no sonho, as associações são fluidas, podendo as cargas afetivas deslocar-se para diferentes representações. Um exemplo de Freud é uma mulher judia, ela ama um homem não judeu e ela não pode se casar com ele. Então ela sonha que entrega o seu pente a ele. Pente tem a ver com cabelos, aí a imaginação fica por conta de vocês. E Freud analisa, ela sonha que se entrega amorosamente, afetivamente a ele. Ora, isso aqui é a carga afetiva relacionada à ideia de se entregar afetivamente ao ente querido,
ela é transformada, essa carga sai dessa ideia e passa para a ideia de dar um pente que já é capaz de atravessar a censura. E assim a pessoa tem o sonho. A teoria do sonho de Freud é muito complexa e eu não estou certo de que seja falsa, como muitos pensam. Bom, mas vamos voltar ao assunto. Como ele escreve, se não tivéssemos ideia de afetos, nós seríamos como... bom, as nossas ideias se encontram quase sempre vinculadas a tonalidades e intensidades afetivas, diz Locke, antecedendo Freud. Se não tivéssemos ideias de afetos, nós seríamos condenados à letargia física e cognitiva. Como ele escreve, sem tais associações, o ser humano seria uma criatura, citando, bastante inativo, passando seu tempo em um sonho indolente e letárgico. 275. As ideias de existência, unidade e poder acompanham todas as nossas percepções. Elas são, diz ele, sugeridas por todos os objetos externos e todas as ideias internas. Isso está em 277, e é pelo operar dos objetos sobre nós e pelo nosso agir sobre as ideias que alcançamos a ideia mista de poder. Locke pensa ainda que os objetos externos mobiliam a mente com ideias das qualidades sensíveis que são todas as diferentes percepções que eles produzem em nós. E a mente mobilia o entendimento com os produtos de sua própria operação. Uma objeção que pode surgir diz respeito à noção de simplicidade e confusões acerca disso. Mesmo uma ideia tão simples quanto a do perfume de uma flor, uma cor, o azul, pode variar em qualidade e intensidade. Ou, no caso, mais escuro, ou mais azul, mais esverdeado, ou coisa assim. A ideia de o azul celeste, o azul do mais profundo, a ideia de uma cor como vermelho pode aparecer, como eu estava dizendo, em tons diferentes. Por exemplo, o vermelho da China, vermelho borgonha, vermelho cereja, que também podem se apresentar combinados de maneira a formar tonalidades das quais sequer nomes temos para dar. Pesquisas mostraram que o olho humano é capaz de diferenciar entre 200 mil e 20 milhões de tonalidades de cor. Além disso, as cores possuem diferentes sombreamentos, diferentes saturações. Wittgenstein fez uma bem conhecida crítica ao conceito de simplicidade quando entendido em termos absolutos. Ele está nas Investigações Filosóficas 46-48. Para ele, esse conceito de simplicidade é relativo, pois depende da maneira pela qual escolhemos dividir o mundo. Em defesa de Locke, podemos dizer que escolhemos dividir o mundo em ideias simples por relação com a nossa própria natureza, tal como ela foi estabelecida pela evolução natural. Quando as cores, do ponto de vista fenomenal, do ponto de vista, quanto às cores, do ponto de vista fenomenal, eu vou considerar depois do ponto de vista físico. Fenomenal, existe o círculo cromático, que é bem conhecido dos pintores, que possui 3 cores básicas, que são o amarelo, o vermelho e o azul. 3 cores secundárias. Dentro do círculo, você tem essas 3, depois 3 secundárias, que são misturas de 2 cores primárias e 6 cores e ainda 6 cores terciárias, que são as misturas das cores primárias com cores secundárias. Nós poderíamos continuar dividindo. Esses dados fenomenais são bem fundamentados fisiologicamente. Nós temos 3 tipos de cones. Os cones L, de Long, especializados em captar a luz, a cor vermelha, comprimentos de onda mais longos do espectro visível, os cones L, de Medium, especializados na captura da cor amarela, e os comprimentos de onda e os cones S, de Short, especializados na captura dos tons de azul,
é a cor mais escura do espectro. São as combinações das ondas captadas por esses três tipos de células que formam todas as cores que somos capazes de enxergar. Nós temos, pois, critérios fenomenais neurofisiologicamente fundamentados, para escolhermos o vermelho, o amarelo e o azul, como cores simples e uniformes. Suficientemente simples, suficientemente uniformes, para que nós saibamos distingui-las como as unidades através da qual podemos formar todas as outras cores, ao menos conhecimento humano. E, mais do que isso, nós temos um fundamento biológico para tal. Então, são as combinações das ondas por esses três tipos de células que formam todas as cores que somos capazes de enxergar. Nós temos, pois, critérios fenomenais neurofisiologicamente fundamentados para escolhermos o vermelho, o amarelo e o azul como as cores simples e uniformes em conformidade com as intenções de Locke, mesmo que ele não tenha feito essas distinções. Trata-se de simplicidade com relação às capacidades fenomenais fisiológicas que possuímos de perceber cores, uma maneira de dividir o mundo que está de acordo com a nossa natureza. Essa é a simplicidade objetivada por Locke. Que possuímos de perceber cores que, combinadas, produzem simplesmente todas as outras na independência de os fatores adicionais, como sombreamento, a mistura com preto, intensidade, brilho, sei lá mais o que. Também somos naturalmente aptos a distinguir os gostos básicos, como salgado, doce, amargo, azedo e o ácido, por meio de diversos tipos de papilas gustativas. O estudo das terminações nervosas na pele nos mostra que distinguimos estímulos táteis com base em uma grande variedade de diferentes receptores. Por exemplo, os que determinam toques grosseiros e distinguem o áspero do mole são os corpúsculos de Pacini, os responsáveis pela sensação de pressão e toques leves e contínuos, os corpúsculos de Merkel, pela sensação de movimentos suaves, corpúsculos de Meissner, pela sensação do frio e do calor, nos receptores térmicos, etc, etc. Isso aqui vai longe. Tanto visualmente como pelo tato, nós somos capazes de perceber bordas, linhas retas e curvas e diferentes formas geométricas. Temos, assim, critérios fenomenais capazes de fundamentação neurofisiológica que nos permitem distinguir ideias simples, passivamente recebidas na construção de nosso conhecimento do mundo externo. É preciso lembrar que Locke não estava fazendo nenhum estudo psicológico ou fisiológico que demandasse a precisão buscada por essas ciências, mas uma investigação filosófica de como nosso conhecimento empírico se origina, deve se originar. Então, não tem importância ele ter nascido 3 séculos atrás. O grosso de suas ideias vale e é um insight extraordinário. Bom, assim, longe de refutar o projeto de Locke, a ciência contemporânea o confirma. Tudo que nossa psicologia pode aqui acrescentar, e que Locke não parece ter considerado, é que também podemos formar ideias complexas resultantes de maneira passiva como resultado da evolução natural. Podemos formar ideias complexas de maneira passiva e que nós estamos dispostos a formá-las. Voltando ao exemplo do bebê que chora diante de uma máscara assustadora, notamos que ele a identifica de modo passivo. Mas a máscara pode ser analisada como produzindo uma ideia já bastante complexa, mesmo que constituída de formas e cores, de modo a poder ser analisada em termos de ideia simples. Eu penso em parar por aqui, porque depois de 30 minutos começa a ficar cansativo.